E aí galerinha, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje vou estar fazendo um comparativo entre o T28, que é o controle similar ao DualSense do PS5, com o controle DualSense original da PS5. Então vou estar fazendo esse comparativo para vocês verem a principal diferença entre um e outro e se vale a pena estar comprando o T28. Então fique comigo até o final para você saber mais sobre esses controles, beleza? Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar se você já tem um desses dois controles. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Então galera, estamos aqui com os dois controles, o similar da DualSense, que é o T28, e o DualSense original do PS5. Vamos fazer o comparativo entre os dois e ver quais são as principais diferenças entre esses dois controles. É claro que o original vai te entregar uma qualidade muito melhor do que a réplica, ou similar, ou fake, como alguns podem dizer também, né? Mas você vai se surpreender também com a qualidade desse controlezinho aqui. Sem contar que a diferença de preço deles são muita. Esse daqui custa em torno de 150, 160 reais. E esse daqui custa aí de 400, 500, 600 reais mais ou menos. E a principal diferença logo de cara que a gente vai perceber são os botões do meio, que no DualSense é o logo do PS e no outro controle é uma casinha do PS e do T28. Essa é a principal diferença que tem logo de cara. Outra diferença são nas marcações dos botões, onde tem o X, quadrado, triângulo e bolinha, ele tem outro desenho, não é o X e o quadrado tradicional, o bolinha tradicional que a gente tem no controle original. Outra coisa também que logo se nota é o botão, é esse botãozinho que tem aqui, que no PS5, do controle do PS5, tá escrito para você mutar. E nesse daqui é turbo. Você vai estar conseguindo ter o modo turbo nesse controle, aperta ele, segura e aperta um botão, ele vai estar ativando o modo turbo e vai estar acionando esse botão várias vezes. Já no controle DualSense do PS5 não tem. Esse botão, o Share aqui, no DualSense não tem, só tem só uns pontinhos. E nesse segundo botão aqui, o Options, aqui é opções, já aqui não tem nada, só tem 3 tracinhos, como vocês podem ver. Na parte da frente aqui dele vai ter entrada USB tipo C nos dois, mas vocês podem perceber que os botões dele, dos gatilhos, a qualidade dá para perceber que é bem parecida, mas quando você toca, a do DualSense é bem mais macio. A do T28 ela é um pouco mais seca, não é tão macio quanto o DualSense. Os analógicos também tem uma certa diferença sim. Você percebe que no controle original ele é mais macio, você sente deslizar melhor. Já no T28 ele desliza muito bem, mas parece que ele bate mais seco quando encosta na extremidade. Mas é bem macio também, né? E o touchpad do T28 também funciona igual ao do PS5. Claro que a gente nunca pode esperar a mesma qualidade, né, gente? É uma réplica, esse é um original de qualidade. Mas ele funciona. Tem um clique e funciona na hora que a gente mexe lá no computador, no notebook. Vou estar colocando ele daqui a pouco no notebook para estar mostrando para vocês. O DualSense ele é mais macio, até o barulho é mais macio, você sente ele que tem uma qualidade melhor, né? Comparando os dois, DualSense
T28. DualSense. Vocês verem que tem uma diferença sim. Nos botões direcionais, já achei bem parecido com o DualSense. Mas mesmo assim tem uma diferença considerável. Em questão da qualidade, assim olhando, se parece muito, bem parecida a qualidade. Mas na hora do clique você sente uma diferença sim. O T28 ele sai mais barulho. Não sei se é a vedação interna dentro do controle, mas ele sai sim mais barulho do que o original. Em questão de aparência, os dois são idênticos, mesma medida, mesma coisa. Acredito que se você quebrar a carcaça desse controle aqui e for muito caro, vale a pena você comprar esse controle aqui para estar trocando a carcaça. Vai depender do valor também, você vai avaliar aí se vale a pena. Uma diferença também que a gente pode perceber entre os dois controles é o peso. Vou estar pesando o T28, ele tem 220 gramas e o DualSense original 283 gramas. Outra diferença também é aqui no grip. O DualSense ele tem uma textura com vários símbolos bem, você tem que olhar bem de perto mesmo, a câmera talvez não vai conseguir focar. Tem vários símbolos aqui, X, Y, triângulo, bem minúsculos aqui na parte do grip aqui onde tem a pegada. Então não deixa a pegada escorregadia, né? Tem uma certa textura na parte de baixo dele aqui, nas laterais, um pouco aqui na lateral. Já o T28 ele é totalmente liso, não tem grip nenhum. A mesma coisa que é aqui em cima é aqui embaixo, então ele vai estar escorregando mais, não tem grip de pegada, vai estar escorregando na sua mão. No T28 tem esses furinhos aqui que parece que é um alto-falante, mas eu acredito que não funciona, porque eu já testei nos jogos, já testei no computador aqui para ver se sai alguma coisa e não sai. Já no DualSense a gente sabe que funciona, né? Quando eu conecto o DualSense via cabo, ele fica mudo, e eu conectando o fone de ouvido aqui, ele transfere o áudio para o fone de ouvido. Já o T28 eu não consegui botar para funcionar a entrada P2 aqui, saída de áudio, de microfone, saída de fone de ouvido, então talvez eu acho que nem funcione. Vou testar em outros jogos para ver. Eu tô para assinar o Game Pass aí para ver se eu consigo, né, jogar com esse controle e ter todas as funções. Esse controle T28 ele também tem giroscópio, igual o DualSense. Ele tem um Bluetooth 4.2, já o DualSense tem o Bluetooth 5.1. É uma diferença muito gritante na hora que eu deixo o Bluetooth do notebook ligado, apertando aqui no DualSense, no touchpad aqui, ele já aparece lá no notebook, reconhece, rapidinho você conecta. Já no T28 tem um pouco mais de dificuldade para conectar, ele não está reconhecendo rápido, você tem que ir lá, abrir as configurações, apertar a casinha, depois o share, esperar o Bluetooth ser reconhecido lá no computador e ligar. Mas depois que conecta, ele funciona muito bem, tá galera? Tanto via cabo, tanto Bluetooth, eu não senti diferença nem delay na hora que eu tô jogando. Mas também eu não sou um jogador profissional, talvez para mim passa despercebido o delay, mas eu joguei com os dois e eu gostei de jogar mais com o DualSense na xCloud, falar a verdade. Não sei te falar, mas eu senti esse daqui um pouco mais leve, por ele ser um pouco mais leve, e eu gostei mais desse, não sei porquê, falar a verdade. Eu tô jogando mais com o T28 do que o DualSense PS5. O DualSense do PS5 ele tem uma excelente qualidade, como eu tava falando, o T28 tem giroscópio, tem vibração aqui nos dois lados dele, tanto desse lado, tanto desse, mas ainda não consegui ativar essas vibrações porque eu tô jogando o xCloud, e no xCloud não aparecem as vibrações.
O DualSense não tem nem o que falar, né? Porque ele tem uma tecnologia aí de vibração muito boa, que dá uma sensação e imersão em jogos muito grande. Então, em questão de vibração, tenho certeza que o DualSense vai ganhar de lavada. Eu testei os dois controles num programa aqui. O gatilho do T28 tem uma precisão muito boa, bem parecido com o DualSense. Os analógicos também, testei os analógicos e também tem uma precisão muito boa, não tá tendo drift e nem zona morta aqui no T28, galera. Tem uma precisão muito boa, vou estar abrindo o programa para mostrar os dois, o comparativo entre os dois, para vocês poderem ver. Em questão de bateria, esse controlezinho dura bastante, ele tem uma bateria de 800 mAh contra 1560 do DualSense. Mas falar a verdade, demorei muito para descarregar, não consegui marcar, mas eu joguei muito aí no xCloud e não descarregou. Então tem uma autonomia muito boa. Na parte de trás eles são bem parecidos. Aqui no T28 tem algumas especificações. E no DualSense também tem várias especificações aqui, sem contar o nome da Sony, né? Bem parecido, idênticos. Dá até para enganar uma pessoa se esses botões fossem igual o da DualSense e aqui também tivesse o símbolo da PS, a pessoa passava, quem não conhece, passava despercebido tranquilo. Vou estar testando ele nos programinhas aqui e vou estar mostrando para vocês. Vou estar conectando aqui os dois controles. Primeiro vou conectar o controle DualSense original, depois eu conecto o T28. Começou a piscar, vai fazer a busca, apareceu aqui, vou conectar ele, concluiu, conectou, ficou com a luzinha acesa. Esse foi o programa que eu baixei, foi o DS4 Windows, já apareceu ali que reconheceu também. Adicionar o dispositivo, mesma coisa, T28, aperto a casinha e o share, para buscar. Tá piscando, tá buscando, vou fazer emparelhamento. Ele demora um pouco mais do que o DualSense mesmo. Eu vou adiantar o vídeo para não ficar muito longo. Aí entrou, se eu falar ele entrou. Conectou, assim que conectar ele vai ficar as luzes acesas também, igual o DualSense. Aí conectou. Reconheceu também pelo DS4 Windows. E os dois controles funcionam simultaneamente, tá, galera? Vou fechar aqui a caixa de Bluetooth e vou vir para outra tela aqui, a tela maior, para poder ficar melhor. Então, galera, já está conectado no Bluetooth, né? Aqui no painel de controle, hardware e sons, vai estar os dois controles aqui conectados via Bluetooth. Vou conectar, tanto faz um ou outro, vai estar a mesma coisa. Quando a gente entra neles, clica com o botão direito, configurações de controle de jogos. Esse primeiro é o DualSense original, PS5, e embaixo é o T28, a réplica. Vou abrir o primeiro aqui, que é o do original. Ele vai estar abrindo essa aba, que abriu na outra tela. Vou deixar mais junto aqui para mim poder ter espaço para vocês verem. Controle original. Analógico esquerdo, analógico direito. Os gatilhos, olha, funcionando. Isso aqui é no próprio computador, tá, galera? É a função que tem nos computadores aí que você consegue estar testando o seu controle. Tem outros programas também que eu vou estar mostrando daqui a pouco para você estar testando o controle de vocês. E agora vou sair e vou conectar no segundo controle aqui, vou fechar ele, ok. Propriedades. Apareceu a barrinha na outra tela, puxei para cá. Analógico esquerdo, analógico direito. Pode ver que não tem drift assim de estar puxando para um lado, ó. Gatilho.
tudo funcionando igual o original. Vou estar abrindo outro programa aqui para vocês poderem ver também. E isso aqui vai funcionar tanto via Bluetooth quanto USB, tá? O USB é a mesma coisa, está conectando. Você não está precisando conectar no Bluetooth, só conectar o USB no seu computador, no seu PC, e vai estar reconhecendo também no painel de controle ali. Show? O próximo programa que eu vou estar testando é o DS4 Windows. Vou estar testando via cabo, já conectei o cabo no meu notebook e já reconheceu no programa aqui. Aqui está reconhecido como DS4, então pode-se dizer que esse controle ele é um controle do PlayStation 4, mas com a roupagem do controle do PS5. Esse controle também não vai estar conseguindo jogar no console do PS5 os jogos do PS5, mas você vai estar conseguindo jogar os jogos do PS4 no PS5. Beleza, galera? Então eu vou estar fazendo teste aqui agora nele e vocês vão ver que ele funciona giroscópio, funciona tudo. Beleza? Como vocês podem ver aqui, tem um giroscópio. Funciona para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Analógico direito funcionando, ó, bem sensível ao toque, ó, bem pouquinho que estou mexendo, ele já mexe lá também. Não estou achando zona morta nesse controle. Vai atender bem, ó, chega até o cantinho mesmo. Quando chega no canto aqui é porque encostou mesmo aqui no controle. Tá funcionando tudo bem, não tem zona morta e não tá tendo drift. Os gatilhos também, gatilho direito funcionando com precisão, aperta bem pouquinho ele vai. E o gatilho esquerdo também aperta, ele vai tranquilo. Então tá tudo funcionando beleza. Esse programa aqui não dá para testar os outros botões, mas como já testou no outro, sabe que tá funcionando tudo belezinha. Show, vou estar conectando aqui o controle DualSense PS5 para vocês verem também. Reconheceu também o controle DualSense, já nesse controle já reconhece como DualSense mesmo. O DualSense também, o giroscópio funcionando, tudo beleza, a gente não tem dúvida que o controle é de qualidade, né? Analógico direito funcionando, analógico esquerdo funcionando. Botão de gatilho direito, botão de gatilho esquerdo e tudo funcionando belezinha. Então, galera, esse foi o vídeo de teste desse controle e comparação do T28 com o controle DualSense do PS5. E eu acredito que vale muito a pena você estar comprando esse controle, o T28, porque ele é um controle muito bom. Eu já fiz alguns testes nele jogando e gostei bastante. Ele tem uma ótima pegada, igualzinha a pegada do DualSense, ele é idêntico ao DualSense, não tenho o que reclamar. E o material dele aparenta ser de uma ótima qualidade. Vou estar deixando o link na descrição e fixado nos comentários dos dois controles. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Então já deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aí se você já tem um desses controles e deixa a sua opinião. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado quem ficou até o final. Desde já agradeço. E fique com Deus e fui!